Olá pessoal, boa tarde. Pelo portal omunicipio.blumenau.com.br com 3 milhões de acessos mês, isso é que é audiência. Está começando mais um O Município Esportes, programa que destaca o esporte da nossa gente, o esporte da nossa terra. E hoje nós vamos apresentar aqui a trajetória, a história de uma das mais talentosas e vencedoras atletas do esporte blumenauense da atualidade. Está ela aqui, ó, a karateca, a Júlia Maile Krieger, já ganhou tudo, praticamente tudo, né? Algumas coisas aí que ela vai conquistar ainda no caminho, mas é super vencedora, super campeoníssima. Tá ela aqui, 24 anos, vencedora Júlia Krieger. Hoje o assunto é karatê e a história vencedora da Júlia Maile Krieger conosco. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Você tá bem? Tô ótima. Maravilha, acima do ótimo. Então, para a gente conversar sobre a história dela. Pessoal, ela aos 7 anos de idade... Qual era a escola, Júlia? No Francisco Lanzer. Francisco Lanzer, bairro Fortaleza, primeira série. Professor Vanderlei de Oliveira. Isso mesmo. Super campeoníssimo, né? Uma referência, lenda viva do karatê, do esporte blumenauense. Vai na escola para divulgar O karatê, a modalidade. o karatê e para fazer convite para os jovens, para as crianças. E aí ali, a partir daquele momento, quando o Vanderlei entra na sala, chamou a atenção o quê? O que exatamente te despertou o interesse, Júlia? Explica pra gente. O professor Vanderlei, ele sempre foi muito comunicativo, né? Então, aquilo já chama atenção quando chega na sala e fala o que vai ter no karatê, o que vai acontecer, tu já fica, opa, acho que eu quero fazer um teste, ver se eu gosto, né? E no final, acho que foi no dia, na semana seguinte, já que começou o karatê, eu comecei depois de lá. Mas você lembra exatamente o que ele disse, o que mais chamou atenção na fala dele quando ele chegou lá no Francisco Lanzer, na tua sala? Eu não lembro. Não lembra? Não. Queria te lembrar, mas eu não lembro. Tá. E você lembra como é que foi a reação dos seus pais quando naquele dia, imagino que você já chegou em casa e certamente... Tinha um folderzinho, né, do karatê, do projeto de iniciação esportiva. Bom, meus pais sempre me colocaram em esporte, né? Eu já fazia na época alguns esportes da iniciação esportiva na escola e assim eu gostei do karatê também, gostei da proposta e comecei desde lá. Quando eu cheguei em casa, eu falei, acho que eu queria fazer. E na época meu irmão era mais novo que eu também. Ele estava acho que no pré, na escola, e ele entrou junto comigo e foi. Mas quando você falou isso para sua mãe, para o seu pai, né? Como é que foi a reação deles? Mãe, gente, eu queria fazer karatê, queria fazer uma aula experimental. Como é que foi a reação? Vocês receberam apoio? Até que é engraçado isso, porque eu gostava muito de ginástica, né? Ginástica? Muito, muito. Eu sempre fui apaixonada pela ginástica e eu já fazia na época ginástica. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei que eu queria fazer karatê, minha mãe me olhou assim... Tem certeza que vai querer fazer karatê, filha? E minha mãe sempre gostou de esportes de luta. De luta? Ela era o contrário, assim, eu gostava de ginástica, essas coisas mais calmas. E a minha mãe sempre gostou de esportes de luta. Você se refere à ginástica olímpica, artística? Eu fazia a olímpica, na época, né? Então, um pouquinho diferente da artística, né? Mas eu fazia a olímpica e aí eu cheguei pra mãe, falei que queria fazer, ela falou... Vamos tentar, mas acho que ela não botou muita fé na minha tentativa, assim. E você se lembra da primeira aula, da primeira experiência? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Queria te falar que eu lembro de tudo, assim, mas... Bom, 7 anos. Faz um tempinho já. Né? Bom, mas aí você foi, gostou e ficou? Fiquei. Depois de um tempo fazendo karatê, eu conversei com o professor Vanderlei, ele até conta essa história até hoje, né? Que eu cheguei para ele um dia, eu sempre fui muito decidida do que eu queria fazer e do que eu não queria. Um dia eu cheguei para ele e eu falei assim, não, professor, não quero mais fazer karatê, isso com os auges dos 7 anos, né? Naquele mesmo ano, no auge dos 7 anos. Eu falei para ele, não, professor, não quero mais fazer, eu vou fazer só a ginástica agora. Você foi decidida a encerrar, então, a tua participação? Encerrar, assim, depois de um tempo, sei lá, uns 4, 5 meses, não sei. Eu falei, não, professor, eu acho que não quero mais, falando com uma criança, né? Daí ele falou, não, tudo bem, Júlia, eu entendo, né? Bem compreensivo, o professor vai sentir tua falta, não sei o quê. No outro dia à tarde eu estava lá de novo já.
Você voltou? Voltei, eu não conseguiu ficar? Não consegui. Algo te levou para lá? Eu não sei dizer qual foi o sentimento que eu tive, mas eu falei, não quero parar não. Daí depois disso... Olha que interessante. Eu nunca mais tive dúvida. Agora, Júlia, quando é que você sentiu que... Quando é que a coisa virou algo sério realmente? Você percebeu, olha, é isso aqui que eu quero para minha vida mesmo? A partir, assim, ali nesse ano, no próximo ano eu acho que eu comecei a competir com os Jogos da Primavera, né? Com 8 anos, não, acho que era com 9, que eu acho que com 8 anos nem pode competir os Jogos da Primavera. Aí com 9 anos eu comecei a competir os Jogos da Primavera e ali, tipo, eu comecei a pegar gosto pela competição, né? De gostar de competir. Aí nos Começou a subir no pódio, ganhar medalhinha. Eu tenho até uma foto pequenininha num pódio nos Jogos da Primavera. Depois eu comecei a participar de etapas do brasileiro, e assim foi. Um abraço para o pessoal da obra aqui ao lado, mas a gente pode prosseguir, né, Yáscara? Tudo bem. Bom, então você estava falando que, quando a gente foi interrompido aqui pelo barulho de uma furadeira, né? Tudo certo. Estão derrubando o prédio aqui ao lado, eu acho. Ô, Júlia, você falava da foto. Que daí da tua primeira medalha nos Jogos da Primavera? Da primeira medalha nos Jogos da Primavera. Jogos da Primavera é uma sensação única, né? Né? Foi minha primeira competição, né? Inclusive, antigamente não tinha só os Jogos da Primavera, eu acho que tinha do município também, além dos Jogos da Primavera, eu não sei dizer qual era a competição, então as competições do município mesmo, que era promovido por Blumenau, foi as competições que eu comecei a participar, né? Daí começou a ter um destaque nisso e aí eu fui competindo estadual, etapas de brasileiro e assim foi. Muito bem, olha... A Júlia, ela está com 24 anos, ela já ganhou campeonatos estaduais, né, luta desde os 7 anos, como ela já destacou aqui, já venceu campeonatos estaduais, já venceu o Aulesc, joguinhos, jogos abertos, já venceu etapas classificatórias para o Campeonato Brasileiro, já foi campeã brasileira. Foi em que ano, Júlia? 2017 foi o último ano que eu fui campeã brasileira sênior, né? Daí na categoria adulta mesmo, top, né? Sim. Pedreira ali, né? Foi até inclusive a primeira vez que foi transmitido ao vivo na Sport TV, né? Então foi bem legal, foi um evento Júlia importante. Para todo o Brasil, né? Coisa linda. Ó, campeã brasileira então em 2017? Foi a última vez. 17? Né? 17. Open de Veneza, quando é que foi essa competição? 2017 também. Também? Esse foi o teu melhor momento? Eu acho que foi uma parte boa da minha carreira. Então, nesse ano, ganhou o brasileiro, ganhou o Open de Veneza, campeão sul-americana? Não, terceiro no sul-americano. Terceiro no sul-americano e no pan-americano? Pan-americana tem segundo lugar. Segundo lugar. E aí, de onde vem tanta força, de onde vem tanto talento para vencer tantas competições? Amor pelo que faz, né? Amor pelo que faz. Amor pelo esporte, Tem né? muito suor e dedicação aos treinos, né? Com certeza. Parte. Essa faz parte da rotina, né? Do processo. Se doar para aquilo, né? Faz parte do nosso processo de evolução em qualquer esporte, né? Que for para o alto rendimento, ele precisa de uma doação para aquilo. Agora, a rotina diária, como manter sempre à disposição a mesma motivação? A gente sabe que qualquer ser humano tem dias bons, tem dias fáceis, tem dias difíceis, dias ruins, dias ótimos. Como manter essa motivação para permanecer sempre com o foco 100% e enfrentando essa rotina diária dos treinos? A palavra disciplina, né? Disciplina, atitude, disciplina. Disciplina, né? Porque o que acontece? Nem todos os dias vão ser bons, né? Como eu acabaste de falar, nem todos os dias tu vai estar ali 100% presente, né? Mas o importante é, naquele dia, eu dar o 100% que eu tenho para dar, né? Eu tenho o meu foco, eu tenho o meu objetivo lá na frente. O meu objetivo é ser campeã brasileira. Eu tenho que, desde aqui, trabalhar para chegar lá na frente e ser campeã brasileira. E olhando para trás, hoje você está com 24, vai fazer 25 anos agora, né? Agora, 18 de março. 18 de março, aniversariante do mês aqui, a Júlia. Sim. Olhando para trás, você analisa, faz uma autoavaliação e diz, poxa, nem eu esperava tanto. Como é que você faz essa avaliação aí? Com certeza, nem eu esperava tanto. Não. É mesmo? Acima da expectativa? Isso, acima da expectativa. E querendo muito mais, né? Com certeza. Não parei por aqui, pretendo ter
resultados maiores, melhores, cada vez mais, né? Agora, bom, uma trajetória vitoriosa, né? Já ganhou muito, é uma das mais talentosas e vencedoras atleta do esporte blumenauense, venceu um prêmio Carlos Henrique no ano passado, atleta do ano, daquela. E você olhando para trás ainda, né, e por tudo que você passou, tudo que você teve que abrir mão, imagino que você deve, né, por conta da rotina de treinos, você teve que abrir mão de muitas coisas, né? A gente tem que se doar um pouquinho, né? Os cuidados, se cuidar, sono em dia, alimentação, tudo faz parte do processo, isso, né? Tem alguns sacrifícios aí nesse caminho. Abdicar de algumas coisas, né? Que no final, na verdade, não são sacrifícios, né? São pro teu objetivo, né? Tu tem aquele objetivo, né? Então, quero ser promovido no trabalho, tu vai dar o teu melhor para ser promovido no trabalho. Eu acho que segue a mesma linha no esporte, né? Se tu quer ir mais longe, tu tem que dar passos maiores, né? Claro. Fazer a tua parte. Pois é, e tudo valeu a pena. Valeu. Show. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Ô Júlia, e quais são esses teus objetivos, olhando para frente então, onde é que você quer chegar ainda? Esse ano eu pretendo me consagrar tricampeã dos Jogos Abertos, né, no final do ano. Amém. Agora, em março, nós temos a etapa do Campeonato Brasileiro e a seletiva nacional para a seleção sênior, né, para participar de Sul-Americano, Pan-Americano pelo Brasil, né. Então, essas são as tuas prioridades. Tricampeonato dos Jogos Abertos. Classificar para a seleção sênior, classificar para estar na seleção brasileira. Passar para a etapa final do brasileiro e ganhar a etapa final. Chegar às finais e ganhar mais uma vez o Campeonato Brasileiro. Esses seriam os meus objetivos esse ano. E como é que você está preparada? Como é que está o teu nível de competição, teu nível de luta nesse momento? Como é que você avalia? Bom, vai ser a primeira competição do ano amanhã, né? Nós teremos amanhã a etapa do estadual em Joinville, então a minha primeira competição do ano vai ser amanhã, que vai ser um preparatório para ver como que tá, né? Então temos uma semana e meia até a etapa da seletiva do brasileiro para arrumar o que foi errado, consertar, deixar melhor ainda o que for acertado, né? Então vamos começar agora o período competitivo e só para frente. O calendário de competições começa nesse final de semana, Júlia, e essa temporada começou quando para você? Está treinando desde quando? Desde janeiro. Janeiro? Na verdade, uma continuidade, né? Vai continuando, assim. A gente teve uma pequena pausa ali, mas foi pequena, e eu tentei, mesmo de férias, me manter ativa, né? Continuar treinando, eu até fui um pouquinho para a praia, assim, mas continuei treinando. Mas você sabe que na praia, né, quem pratica esporte, quem gosta de atividade física, quem se sente bem, né, quem sabe o quanto sabe que é bem-estar, né? Saúde. Exatamente, sabe bem como é prazeroso você ter aquela sensação de bem-estar, de alívio após um treinamento. Quando às vezes a gente vai pensar, será que eu vou? Depois que termina, nossa, por que eu não fui antes? Né? Aquela sensação de bem-estar, endorfina, sim. né? A endorfina, ótimo. Aquela substância do prazer, né? Aquele alívio, bem-estar. Então, sabe que na praia, a praia te convida para fazer atividade física. Convida, né? É tão bom caminhar, correr olhando para o mar, né? Não é todo dia que a gente tem aqui, dá para fazer isso. Então, você conseguiu treinar na praia nas férias? Com certeza. E por falar em treino, como é que é a rotina de treinamento de uma karateca como você, assim, em alto nível? Eu faço 2 treinamentos por dia. 2 dias? 2 treinamentos por dia? Físico e técnico-tático, né? Treino à noite, karatê, e vou encaixando o meu físico conforme minha rotina de trabalho também. Né? Bom, você é do comitê no karatê, e qual que é o teu estilo? Você vai para cima mesmo? Você vai conforme cada jogo, como no futebol diz, cada jogo é um jogo? Cada jogo é um jogo. De acordo com o adversário, e define uma estratégia específica, ou você, não, eu vou para cima mesmo? Não, cada atleta tem a sua característica, né? É normal. Mas tem que ser pensado, né? Não dá para chegar lá e agora eu vou, agora eu não vou. Vou pra cima. Tem que o nosso técnico, que é o Vanderlei, ele conversa antes da luta, a gente cria uma estratégia para aquilo e tenta desenvolver em cima daquela estratégia. Às vezes pode ser que não vá dar certo, porque a luta ela vai se encaminhando, né? Vai acontecendo, né? Não é tipo uma coisa pré-determinada. Então acontece várias coisas que às vezes não está no nosso
eu não estou pensando naquilo e acontece, né? Então tem que estar sempre ligado e ativo para mudar as reações da luta. Né? Uhum. Agora, e o Vanderlei, como é que é? Fala para nós aqui, só entre nós aqui, como é que é o Vanderlei no dia a dia, no trabalho? É aquele treinador durão, disciplinador, que exige ao máximo? E o quanto que ele foi importante nessa tua trajetória vitoriosa? 100%, tá bom? 100% tá ótimo. Tá com moral, hein, professor? Tá com moral, hein? Não, o professor Vanderlei, ele é certo, se é certo a gente vai fazer o certo. E ele exige que a gente dê o nosso melhor. E é o que o esporte de alto rendimento pede, né? Você tem que se doar aquilo no melhor que você tem, né? Uhum. Porque senão não evolui, né? E ele é um ótimo treinador. Então não tem escolhas, assim, né? Qual que é a principal qualidade do professor? Você consegue apontar, assim? Porque ele é um cara respeitadíssimo, ele é uma referência, é uma lenda viva, né? Agora... Tem uma história muito bonita no esporte, assim. Sim, né? respeitadíssimo, né? Uhum. E admirado, enfim. Agora, qual que é consegue apontar qual é a principal qualidade do professor? Quer dizer, aquilo que faz a diferença? Eu acho que ele, determinado, talvez seria a palavra, que assim, pra gente ganhar, a gente vai junto ganhar, a gente vai trabalhar para aquilo. Quer ganhar? Então tá. Então vamos ganhar e vamos traçar nossas metas para ganhar e fazer, no caso a equipe, ele é gestor de uma equipe, né? Fazer a equipe campeã, né? Ele é determinado a fazer o que for necessário e mais às vezes, né? Que trabalha o dia inteiro, fica até a noite, fica mais, fica o tempo inteiro trabalhando em prol disso, então acho que determinação talvez. Show de bola. Olha só, a Júlia é super vencedora no Karatê de Blumenau, campeã brasileira, já ganhou Jogos Abertos, já ganhou LESC, já ganhou joguinhos, enfim, super vencedora. Agora, tem nessa tua galeria aí de troféus e medalhas uma em especial, assim, essa aqui foi uma vitória com um sabor muito especial, diferente? A do brasileiro. A do brasileiro? De 2017. Aquela de 2017 foi uma luta difícil na final? Todo o contexto foi difícil, assim. Eu lutava na época o sub-21, que é até 20 anos, pode lutar, e o sênior, que são duas categorias, né? E num dia anterior eu tinha lutado o sub-21 e eu tinha ficado em terceiro lugar, mas eu tinha ficado em terceiro lugar sem fazer lutas boas, sem conseguir dar o meu melhor. Então, até o professor, depois ele reúne a gente todos para ter uma conversa, né, falar sobre o dia. E aí ele deu um incentivo para a gente continuar no próximo dia e ser melhor, né? E aí eu tive as minhas duas primeiras lutas, foram uma das minhas adversárias mais difíceis, que são até hoje, né? Das minhas adversárias mais difíceis, eu consegui ganhar elas. E no final, daí que foi televisionado pela Sport TV, foi a primeira vez que aconteceu aquilo, num palco montado, assim, um monte de câmera. Você gostou então... Você aproveitou a oportunidade, vou dar o meu melhor agora. E tipo, a minha família, eu não acompanha, né, mas a minha família me vendo ali na TV, podendo acompanhar toda a medalha e tudo que a história de perdas mesmo que eu tive antes daquela medalha, então... Foi muito importante mesmo. Foi um passo a mais na minha carreira. E você sabe que as derrotas ensinam muito, né? Ensinam, com certeza. A gente sabe disso. Elas doem, mas elas ensinam. Elas doem, mas ensinam, né? Poxa, e se você tem o vídeo da derrota, né? Você olha assim, poxa, mas como é que eu fui praticar esse erro? Então, tem algo assim engasgado? Assim? É até engraçado falar isso, porque eu peço pra alguém filmar minhas lutas até para avaliar depois, né? Como que é. Porque isso é importante. É importante. Sabe que para nós também no jornalismo, a gente, no rádio, eu trabalhei 17 anos na Nereu e na Clube, eu me ouvia muito. Eu me ouvia, mas por quê? Porque eu gostava? Não, porque para aprimorar o trabalho. Olha, poxa, aqui eu fui bem, eu não deveria ter falado isso, aqui eu poderia ter perguntado aquilo. E aí a gente vai se avaliando, né? E aprimorando, né? Corrigindo. É engraçado isso porque quando acontece de perder, né? Eu não olho as minhas lutas. Não quer ver a derrota? Eu só olho depois de um tempo, assim, superei aquela derrota. Superei não, né? Eu passei pelaquela derrota, ok, agora eu vou olhar essa luta, mas antes eu passo ali pela galeria, finge que ela não tá ali e ignoro. Eu me identifico muito contigo quando o Flamengo perde. Olha, meu namorado também.
Segunda-feira eu não quero nem ver Globo Esporte, programa, não quero ver os gols da derrota, não quero, passa direto. Me identifico muito, viu? Eu acredito. Eu tenho um flamenguista em casa também. Tem um flamenguista em casa. E aí, e tem alguma derrota engasgada ou não? Que você precisa buscar, precisa resolver, não? Engasgada? Não, assim, mas acho que todas te ensinam e te motivam a ir mais longe, né? Então, como as minhas metas desse ano é buscar as competições que eu não ganhei ano passado, né? Então, brasileiro, seleção e buscar o tri nos Jogos Abertos. O tri dos Jogos Abertos, exatamente. Dessas três aí, é mais difícil é o brasileiro? A seletiva para a seleção brasileira também. É que vai. A concorrência é grande, né? Vai os melhores do Brasil competir pelaquela vaga, né? Então é difícil. E o brasileiro também, porque se eu não me engano, são 7 etapas de classificação. Classifica os 4 nessas 7 etapas e no final reúne todas essas 4. Né? Então tem 20 para mais atletas na categoria que são atletas boas e de alto rendimento, né? Legal. Ô, Júlia, a gente está se encaminhando aqui para a reta final do programa. Queria te perguntar, você é super vencedora, uma das mais talentosas e vencedoras, né, atletas do esporte blumenauense da atualidade. Ganhou o prêmio Atleta do Ano, troféu Carlos Henrique, né? Saudoso, querido Carlos Henrique. Dizia que era banguense, mas depois descobri, ele era Flamengo mesmo. Ele disse, Flamengo todo mundo torce, eu sou Bangu. Que nada, ele era flamenguista, sangue bom, gente da melhor qualidade. Tem, né? Em toda parte, né? Justíssima homenagem também, né? Esse troféu aí, Carlos Henrique, show de bola. E a Júlia venceu, atleta do ano. Legal. Júlia, vencedora, né? Muito vencedora. E a cidade, as autoridades valorizam esse teu trabalho, essa tua história? Você se sente valorizada e reconhecida em Blumenau? Até por foi a primeira vez que aconteceu o troféu Carlos Henrique, né? Então foi um momento único assim de valorização do esporte. Eu acho que foi uma iniciativa ótima, né? da Secretaria do Esporte da Prefeitura, né? Show, né? Foi muito legal para todos os atletas, né? Porque ele engloba todas as modalidades da iniciação esportiva. Não sei se fora da iniciação também, mas engloba todas as modalidades de Blumenau. Então, eu me senti realmente privilegiada e honrada por ter vivido esse momento tão ímpar no esporte, né? Dessa valorização super legal. E o esporte como um todo? Precisa de mais apoio, precisa de mais dinheiro, de mais patrocínio, de mais investimento? A gente nunca vai estar 100% satisfeito, né? A gente sempre vai buscar mais, né? Mas desde da nova gestão que o esporte ele vem tentando trazer mais recursos para Blumenau, tentando trazer mais estímulos para o esporte, assim, ele tá encaminhando para um trabalho muito bom, assim. Esses dias eu estava conversando com um professor e falando, né, o quanto isso está evoluindo e melhorando a cada ano, né, porque muitas coisas não evoluem, né, ficam, né, aquilo, é só aquilo, acomodação, então, não, o esporte, ele deu saltos muito grandes, né, importantes durante avanços, é verdade. Show de bola. Júlia, você também já é professora, né? E queria que você aproveitasse esse espaço aqui, o pessoal que nos assiste em casa, os pais, recado direto aos pais. Quais são, no teu entendimento, quais são os principais benefícios que uma criança pode ter ao começar a praticar karatê? Disciplina, respeito, concentração, até a parte coordenativa, né, saúde. O esporte em si, ele é muito importante, né, para a saúde da criança hoje em dia, para a parte coordenativa dela. E o karatê, ele é uma arte marcial, então ele ensina princípios de respeito, de disciplina, de educação. E isso faz total diferença. Né? E é recomendado para qualquer criança? Nós trabalhamos de 3 anos para cima. Quem de 3 anos acima quiser fazer no Ipiranga, na Rua São Paulo, tá convidado a fazer. Se Muito quiser bem. acompanhar também nas redes sociais, é @karateblumenau. @karateblumenau. Ô, Júlia, nome do teu pai? Maurício. Maurício, rubro-negro também? Não, vascaíno.
importante é ter saúde, né? Como eu sempre falo, né? Pô, e o Jean é o teu flamenguista favorito? Como é que é a relação entre os dois? Mas a minha mãe é flamenguista. Então, ok, assim. O você... meu pai é aquele vascaíno que já se conformou, então ele não tem problemas. A gente entende. E o nome do teu flamenguista favorito? Júlio. Júlio. O Júlio? Sim. Tá tudo em casa. Júlia Krieger, a gente agradece a tua participação aqui, né? Que Deus siga te dando muita luz, força, sabedoria, que Deus siga te abençoando aí nessa tua caminhada vitoriosa. Parabéns. Você orgulha o esporte blumenauense. Muito obrigado. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Júlia Krieger, a nossa convidada de hoje aqui no Esporte, no Município Esporte, que valoriza, que destaca o esporte da nossa gente, o esporte da nossa terra aqui no portal omunicipio-blumenau.com.br. 3 milhões de acessos mês. Isso é que é audiência, pessoal, atropelando. A gente volta na próxima semana. Tchau, pessoal. Obrigada.